Porém, com a revisão da vida toda, é possível incluir no cálculo do benefício as contribuições realizadas antes de julho de 1994. Isso pode ser vantajoso para pessoas que tinham salários mais altos nesse período inicial de contribuição, pois pode resultar em um benefício maior. A revisão da vida toda ocorre por meio de uma ação judicial, na qual o segurado solicita que o INSS inclua os salários de contribuição anteriores a julho de 1994 no cálculo do benefício. Caso a revisão seja deferida pela Justiça, o benefício previdenciário é recalculado considerando todas as contribuições realizadas ao longo da vida do segurado. É importante destacar que a revisão da vida toda não é automática e depende de uma decisão judicial favorável. Cada caso é analisado individualmente, levando em conta as particularidades e documentos comprobatórios apresentados. É recomendado buscar orientação de um advogado previdenciário especializado para entender melhor as possibilidades e os riscos envolvidos na revisão da vida toda e verificar se essa opção é viável e vantajosa para cada situação específica. O INSS pode ter feito esse pedido como parte de sua estratégia de defesa em relação à revisão da vida toda. No entanto, é importante observar que a decisão sobre quem tem direito de entrar com a ação de revisão da vida toda é determinada pelo Poder Judiciário, e não pelo INSS. Até o momento, o Supremo Tribunal Federal, STF, reconheceu o direito dos segurados de solicitar a revisão da vida toda, permitindo a inclusão de salários de contribuição anteriores a julho de 1994 no cálculo do benefício previdenciário. Essa decisão do STF é válida para os segurados que se enquadram nessa situação, independentemente de quando começaram a receber a aposentadoria. No entanto, é importante destacar que o processo judicial pode envolver recursos e outras etapas, o que pode prolongar o tempo necessário para obter uma decisão final. Portanto, se você estiver considerando entrar com uma ação de revisão da vida toda, é recomendável buscar orientação de um advogado especializado em direito previdenciário para avaliar o seu caso específico e obter informações precisas sobre os seus direitos e as possíveis consequências legais. O tempo de todo o processo, incluindo os recursos e todas as instâncias, pode variar significativamente. É importante lembrar que cada caso é único e pode haver diferentes fatores que influenciam a duração do processo. Alguns dos principais fatores que podem afetar o tempo total do processo são: instância em que o processo está sendo analisado. O processo geralmente começa na primeira instância, que é a Justiça Federal, e pode ser necessário passar por outras instâncias, como o Tribunal Regional Federal, TRF, e o próprio STF. O tempo de tramitação em cada instância pode variar. Complexidade do caso. Casos mais complexos ou com questões legais mais delicadas podem exigir mais tempo para análise e decisão. Acúmulo de processos. O volume de processos em cada instância judicial pode influenciar o tempo de tramitação. Se houver uma grande quantidade de processos pendentes, isso pode prolongar a espera. Recursos e prazos. Os recursos apresentados pelas partes envolvidas no processo, como o INSS ou os segurados, podem adicionar etapas e prazos ao processo. Cada recurso geralmente requer tempo adicional para análise e julgamento. Devido a essas variáveis, é difícil fornecer um tempo específico para todo o processo, incluindo recursos e todas as instâncias. Pode levar vários meses ou até anos para que um caso seja concluído, dependendo das circunstâncias individuais. É recomendável buscar orientação jurídica especializada para obter informações mais precisas sobre o tempo de tramitação em casos específicos. O tempo que um processo de revisão da vida toda pode levar pode variar consideravelmente. É importante lembrar que cada caso é único e está sujeito a diferentes fatores que podem influenciar a duração do processo. Alguns desses fatores incluem: complexidade do caso. Casos mais complexos, que envolvem questões legais mais delicadas ou informações mais detalhadas, podem levar mais tempo para serem analisados e decididos. Instância em que o processo está sendo analisado. O processo pode passar por diferentes instâncias judiciais, como a primeira instância, o Tribunal Regional Federal, TRF, e o Supremo Tribunal Federal, STF.
O tempo de tramitação em cada instância pode variar. Acúmulo de processos. Se houver um grande número de processos pendentes nas instâncias envolvidas, pode haver atrasos na análise e no julgamento dos casos. Recursos e prazos. A apresentação de recursos pelas partes envolvidas no processo pode adicionar etapas e prazos adicionais à duração total do processo. Dito isso, em termos de meses, é difícil fornecer uma estimativa precisa. O processo pode levar vários meses ou até mesmo anos para ser concluído, dependendo das circunstâncias específicas do caso e dos fatores mencionados acima. É importante procurar orientação jurídica especializada para obter informações mais precisas e atualizadas sobre o tempo de tramitação de um processo de revisão da vida toda, levando em consideração as particularidades do caso em questão. Aqui estão alguns exemplos de situações em que a revisão da vida toda pode ser vantajosa para quem trabalhou por 10 anos. Exemplo 1. João trabalhou de 1985 a 1995 em um emprego com salários elevados, mas depois passou a ter salários menores. Ele contribuiu para o INSS por mais 15 anos até se aposentar. Com a revisão da vida toda, os salários de contribuição anteriores a julho de 1994 serão considerados no cálculo do benefício, o que pode resultar em uma aposentadoria com um valor maior. Exemplo 2. Maria trabalhou de 1990 a 2000 em um emprego com salários baixos, mas depois passou a ter salários mais altos. Ela contribuiu para o INSS por mais 20 anos até se aposentar. Com a revisão da vida toda, os salários de contribuição anteriores a julho de 1994 serão considerados no cálculo do benefício, o que pode aumentar o valor da sua aposentadoria em comparação com a regra de descarte desses salários. Exemplo 3. Carlos trabalhou de 1995 a 2005 com salários altos, mas depois ficou desempregado e não contribuiu para o INSS por mais 10 anos até se aposentar. Com a regra anterior, apenas as contribuições a partir de julho de 1994 seriam consideradas no cálculo do benefício. No entanto, com a revisão da vida toda, os salários de contribuição anteriores a julho de 1994 também seriam incluídos, o que pode resultar em um benefício mais vantajoso para ele. Lembrando que esses são apenas exemplos hipotéticos e que cada caso deve ser avaliado individualmente. A revisão da vida toda requer uma análise detalhada das contribuições e das regras previdenciárias aplicáveis a cada situação específica. É recomendado buscar orientação de um advogado previdenciário especializado para obter uma avaliação precisa e tomar a decisão mais adequada. A revisão da vida toda continua a surpreender com reviravoltas. O mais recente desenvolvimento é a apresentação de embargos de declaração pelo INSS, buscando suspender o processo no Supremo Tribunal Federal, STF. Nesse novo recurso, o INSS não apenas solicita a suspensão do processo, mas também busca a revisão da decisão anterior. Neste artigo, abordaremos os pedidos feitos pelo INSS nesse novo recurso, tornando essa novela jurídica ainda mais intrigante. No mais recente desdobramento do caso envolvendo a revisão da vida toda, o INSS apresentou embargos de declaração ao Supremo Tribunal Federal, STF. Nesse recurso, a instituição previdenciária busca soluções para as questões que envolvem a aplicação imediata da tese. O INSS solicita a suspensão do processo, argumentando que uma implementação apressada da tese poderia acarretar pagamentos indevidos, além de sobrecarregar os recursos disponíveis e gerar a necessidade de retrabalho. A instituição ressalta a importância de um planejamento adequado para lidar com os impactos financeiros e administrativos decorrentes dessa revisão. Além disso, o INSS levanta possíveis omissões ocorridas no julgamento. Tais omissões dizem respeito à violação da cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição, durante a análise do caso pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ. Outros pontos discutidos incluem a incidência da prescrição e decadência, a aplicação do divisor mínimo nos benefícios revistos e a possibilidade de estender a tese aos benefícios temporários por incapacidade. Por fim,
o INSS propõe que os efeitos da decisão do STF sejam modulados, sugerindo que a tese seja aplicada apenas aos benefícios concedidos após o julgamento, ou que os pagamentos retroativos sejam realizados a partir da data em que a tese foi firmada. Essa modulação busca estabelecer um equilíbrio entre os direitos dos segurados e a capacidade operacional do INSS. É importante destacar que o ministro Alexandre de Moraes estabeleceu um prazo de 10 dias para que o INSS apresentasse um plano de pagamento da revisão da vida toda, com base na diretriz estabelecida no tema 1102 da repercussão geral. Porém, até o momento, o plano ainda não foi apresentado, aguardando-se novos desdobramentos. O desenrolar dessa complexa questão continua a despertar atenção, uma vez que as decisões tomadas terão um impacto significativo nos segurados do INSS. Continuaremos acompanhando os desenvolvimentos e forneceremos atualizações assim que novas informações estiverem disponíveis. Porém, com a revisão da vida toda, é possível incluir no cálculo do benefício as contribuições realizadas antes de julho de 1994. Isso pode ser vantajoso para pessoas que tinham salários mais altos nesse período inicial de contribuição, pois pode resultar em um benefício maior. A revisão da vida toda ocorre por meio de uma ação judicial, na qual o segurado solicita que o INSS inclua os salários de contribuição anteriores a julho de 1994 no cálculo do benefício. Caso a revisão seja deferida pela Justiça, o benefício previdenciário é recalculado considerando todas as contribuições realizadas ao longo da vida do segurado. É importante destacar que a revisão da vida toda não é automática e depende de uma decisão judicial favorável. Cada caso é analisado individualmente, levando em conta as particularidades e documentos comprobatórios apresentados. É recomendado buscar orientação de um advogado previdenciário especializado para entender melhor as possibilidades e os riscos envolvidos na revisão da vida toda e verificar se essa opção é viável e vantajosa para cada situação específica. A decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, em permitir a revisão da vida toda de aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, pode ter um impacto significativo na vida dos trabalhadores aposentados. Aqui estão algumas possíveis mudanças que podem ocorrer. Recálculo dos benefícios. Aqueles que contribuíram com valores mais altos antes de 1994 e tiveram seus benefícios calculados apenas a partir da implantação do Plano Real poderão ter seus benefícios recalculados. Isso pode resultar em um aumento do valor mensal da aposentadoria. Pagamento de valores retroativos. Se a decisão do STF permitir o pagamento retroativo dos valores recalculados, os aposentados que se enquadram nessa situação poderão ter direito a receber uma quantia referente aos benefícios que deixaram de receber no passado devido à exclusão das contribuições anteriores a 1994. Melhoria da renda mensal. Com o recálculo dos benefícios e, possivelmente, o pagamento retroativo, os aposentados podem ter uma melhoria significativa em sua renda mensal, o que pode ajudar a melhorar sua qualidade de vida e proporcionar mais estabilidade financeira. A revisão da vida toda de aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Em dezembro, o plenário da Corte autorizou o recálculo do benefício para incluir contribuições anteriores à implantação do Plano Real, em 1994. A decisão beneficiou, sobretudo, os aposentados que fizeram contribuições altas antes de 1994 e que buscaram na Justiça o recálculo de seus benefícios. Agora, a AGU pede que todos os processos judiciais ligados ao assunto sejam suspensos até que o Supremo esclareça diversos pontos questionados pela União, que disse haver pontos obscuros no julgamento. Um dos principais pedidos da AGU é para que a decisão do Supremo tenha efeitos somente daqui para frente, não permitindo a revisão de aposentadorias já pagas, vedando, na prática, que beneficiários peçam o pagamento de valores atrasados a que teriam direito. Outro pedido da União é para que o Supremo estabeleça quando ocorre a prescrição do direito, ou seja, a partir de quanto tempo os beneficiários perdem o direito de pleitear o recálculo da aposentadoria. A ideia é evitar que seja exigido o pagamento de resíduos referentes a parcelas pagas há décadas.
Em suma, a União deseja que o Supremo exclua do julgamento benefícios já extintos e também os quitados sob as regras antigas, de modo que não haja efeito retroativo da decisão. Outra solicitação é para que não seja possível pedir o recálculo caso o beneficiário já tenha tido procedimento negado em definitivo pela Justiça, antes do novo entendimento do STF. Tais providências seriam necessárias para a preservação da segurança jurídica e em razão do impacto da nova tese de repercussão geral sobre as contas públicas, bem como levando em conta os limites da capacidade administrativa do INSS, diz o texto dos embargos de declaração apresentados pela AGIL. A petição cita também as dificuldades administrativas no INSS para processar o recálculo de quem tem direito. Isso porque, de acordo com manifestação do Instituto no processo, os sistemas atuais não permitem a inserção de valores anteriores ao Plano Real. Para modificar os programas, será necessário fazer investimentos tecnológicos. Entenda. O processo julgado pelo STF trata de um recurso do INSS contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que garantiu a um segurado do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, a possibilidade de revisão do benefício com base nas contribuições sobre o período anterior ao ano de 1994. Durante a tramitação do processo, associações que defendem os aposentados pediram que as contribuições previdenciárias realizadas antes de julho de 1994 fossem consideradas no cálculo dos benefícios. Essas contribuições pararam de ser consideradas em decorrência da reforma da Previdência de 1999, cujas regras de transição excluíam da conta os pagamentos antes do Plano Real. Segundo as entidades, segurados do INSS tiveram redução do benefício em função da desconsideração dessas contribuições. Responsável pela gestão do órgão, o governo federal sustentou no STF que a mudança agrava a situação fiscal do país, com impactos previstos de até 46 bilhões de reais aos cofres públicos pelos próximos 10 a 15 anos. Em fevereiro deste ano, o plenário virtual do STF já tinha formado maioria de 6 votos a 5 a favor da revisão da vida toda. Em seguida, um pedido de destaque do ministro Nunes Marques suspendeu o julgamento virtual, e a questão foi remetida ao plenário físico. Procure um advogado previdenciário para dar entrada no seu processo de revisão da vida toda. Lute pelos seus direitos. Se inscrever no canal INSS Notícias 1 Minuto. Ajude-me a te ajudar, a te manter informado. Obrigado.